Gastar mais do que ganha sem ver as consequências que esse hábito pode acarretar é algo bastante comum de vermos por aí. Você com certeza conhece alguém próximo que vive um padrão de vida que não equivale ao próprio salário. Às vezes essa pessoa não sabe nem mesmo quanto gastou no último mês e está sempre em dívidas. Mas mesmo estando nessa situação, continua gastando mais e mais. Bom, hoje eu vou falar exatamente como sair desse ciclo, mudando a forma que você lida com seu próprio dinheiro, de acordo com conceitos de grandes livros best-sellers de finanças pessoais. Vamos imaginar a seguinte situação. Você já pagou todas as suas contas do mês e chegou no final do mês sem nenhum dinheiro, porque gastou tudo. E está só esperando chegar o próximo mês para receber de novo. Mas como foi seu aniversário, você recebeu de presente de familiares R$500. Nessa situação, qual dos dois caminhos você seguiria? Pegar esses R$500 e aproveitar para comprar qualquer coisa que quiser, seja comprar roupas, comprar bebidas, gastar com rodízio de comida, ou tudo que você mais gosta de fazer? Ou você iria escolher o caminho de separar uma parte desse dinheiro para guardar e investir em algo e usufruir apenas de uma pequena parte desse dinheiro? Até porque é um dinheiro extra, que você não recebe regularmente. Ou seja, é um dinheiro que você não contava com ele. Bom, por meio desse exemplo, eu expliquei a definição de ativos e passivos falado no livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Que de forma simples, ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Ou seja, se você separou R$300 desses R$500 do exemplo para investir, nem que seja em renda fixa que rende 1% ao mês, você já estaria muito à frente financeiramente falando das pessoas que pegariam esse dinheiro para gastar em bobeiras que apenas iria tirar o dinheiro do bolso delas. Ou seja, comprando passivos. Basicamente, quando você reserva um dinheiro para guardar para você mesmo, investindo em algo, já é um sinal que você tem uma certa educação financeira. A tal mentalidade rica falada em alguns dos livros de finanças pessoais. Agora, esse conceito de ativos e passivos reflete muito bem a ideia de entendermos onde estamos direcionando o nosso próprio dinheiro. Se estamos, por exemplo, direcionando apenas para passivos, comprando muitas roupas desnecessárias, tendo vários cartões de crédito sem necessidade, fazendo vários parcelamentos e por aí vai, dificilmente vamos alcançar a liberdade financeira e sermos bem-sucedidos financeiramente. E é exatamente por isso que precisamos entender a diferença de passivos e ativos, para comprar cada vez mais ativos e menos passivos. E no caso, ativos podem ser ações de boas empresas capazes de gerar rendimentos frequentes, ou fundos imobiliários nos quais você recebe aluguéis mensais, ou até mesmo a compra de um imóvel próprio, para locação, gerando renda mensalmente proveniente de aluguéis. E mesmo se você tem pouco dinheiro, dá para começar a investir, pois uma ação ou fundo imobiliário pode custar R$10, por exemplo. Bom, nesse vídeo aqui de cima fala exatamente sobre investir com pouco dinheiro. Dá uma olhada lá depois. Mas tá, você entendeu sobre passivos e ativos. Mas como comprar ativos em vez de passivos na prática? O livro O Homem Mais Rico da Babilônia tem um conceito importantíssimo que acho que todos que querem começar a investir devem ter em mente e seguir metodicamente. Presta atenção nisso. Que é ter o hábito de que assim que receber qualquer dinheiro, já separar no mínimo 10% para investir em algo que você entenda. Mas neste momento você pode estar pensando, mas eu não entendo nada de nenhum investimento. Calma, se você está iniciando agora nesse mundo de investimentos, nesse primeiro momento, foque apenas em separar esses 10% todo mês, de preferência em outra conta diferente da sua, e assim já começar a pesquisar sobre investimentos, comprar livros, ler sobre, ou seja, ir atrás mesmo, para que assim comece a se familiarizar com esse mundo de investimentos e começar o quanto antes. Porque é como o conceito falado no livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, que se seu foco é acumular mais dinheiro, você não deve focalizar apenas em ganhar mais, mas também focalizar em gastar menos, para investir esse dinheiro não gasto. Porque para algumas pessoas acostumadas a gastar tudo que ganha, apenas o hábito de guardar uma parte todo mês já é um grande avanço. Mas claro que investir é extremamente importante, principalmente no longo prazo, e você vai ver agora sobre o que eu estou falando. Veja esse gráfico. A cor azul representa o quanto você investiu e a cor verde é tudo que ganhou apenas de juros, sendo o rendimento do seu dinheiro. E aplicando R$300 por mês a uma taxa de 1% ao mês, algo que é bastante comum em vários investimentos atuais, vemos que nos primeiros 5 anos, basicamente o que interessou foi apenas economizar para investir todo mês, porque de juros, de rendimento, não vemos quase nada, porque a barrinha verde é quase insignificante, quase nem aparece. Mas vendo ao longo de 30 anos, conseguimos entender a dimensão que os juros compostos tomaram durante todo esse período. E é por isso que quanto antes você começar a investir, melhor, para você ver esse efeito dos juros compostos ao longo do tempo. E outra coisa, é bem normal a gente ouvir sobre salário, sobre quanto cada um ganha, que tal pessoa ganha mais que você, ou que tal pessoa ganha menos, mas o que nunca se fala é sobre a diferença entre renda e riqueza. E você vai entender com esse exemplo hipotético.
Bárbara tem um ótimo emprego e ganha 20 mil reais todos os meses. Ou seja, a renda dela é 20 mil reais. Agora, Letícia ganha 5 mil reais todos os meses. Então, a renda dela é de 5 mil reais. Mas agora que o jogo muda. Entrando para o assunto de riqueza, Bárbara, mesmo ganhando os 20 mil reais por mês, gasta toda a sua renda todos os meses, não sobrando nada para o final do mês. Tendo um patrimônio de literalmente 0 reais. Pois não tem nenhum ativo. Todo o dinheiro é gasto em passivos. Agora, mesmo a Letícia ganhando bem menos que Bárbara, tem o hábito de investir 2 mil reais todos os meses e viver com os 3 mil reais restantes do salário. E mantendo isso ao longo de 5 anos, mesmo se o dinheiro não render absolutamente nada, com uma taxa de 0%, Letícia terá um patrimônio de 120 mil reais, enquanto a Bárbara vai continuar com 0 reais. Ou dependendo do caso, até contraindo dívidas e ficando no negativo. Você pode estar pensando, mas a Bárbara pelo menos aproveita a vida. Bom, não é bem assim que funciona. Nessa situação de Bárbara, ela até consegue aproveitar alguns momentos comprando algo que goste. Porém, só ela sabe os cartões que anda devendo, os boletos que não sabe como vai pagar e os financiamentos que fez sem nenhum planejamento. Ou seja, precisamos sim aproveitar e comprar o que gostamos. Porém, temos que fazer isso com inteligência financeira, sempre deixando uma parcela considerável para sua riqueza. Igualmente ao exemplo da Letícia, que fez isso do jeito certo. Porque assim como é falado no livro A Psicologia Financeira, uma das principais coisas que o dinheiro pode proporcionar para nós é a flexibilidade. Porque, por exemplo, a Letícia tendo 120 mil reais na conta, se for demitida do emprego, vai poder escolher um emprego que pague a ela o mesmo salário que ganhava ou até um salário maior, tendo essa possibilidade de escolha. Porque tem dinheiro suficiente para passar alguns meses desempregada com tranquilidade e sem se preocupar com contas a pagar. Ou seja, ela adquiriu uma certa flexibilidade. Mas se isso acontecer com a Bárbara, por exemplo, o desespero vai ser grande, porque como o padrão de vida dela é 20 mil reais por mês, as contas também vão vir nesse valor no próximo mês, e ela terá que ir atrás de um emprego tão bom quanto que ela estava, e o mais rápido possível. Então, além do dinheiro que você vai poupar para investir, separe também uma pequena parte do seu salário para você se instruir financeiramente. Assim como é falado no livro Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. Porque assim você vai aprender melhor sobre como administrar e organizar suas finanças pessoais. Porque é como o próprio livro também comenta, que se você quer ser bem-sucedido financeiramente, você deve focar em receber, ou seja, ganhar seu dinheiro, seu salário, por exemplo, e desse dinheiro que ganhou, conservar o quanto você puder para assim investir e multiplicar ao longo do tempo. Agora, quem não tem educação financeira e como o próprio livro diz, tem a mentalidade pobre, apenas foca em receber o dinheiro e gastar tudo, vivendo assim todos os meses. Assim como o exemplo da Bárbara, ela ganha muito mais que Letícia e mesmo assim tem a mentalidade pobre, de gastar todo mês e não saber empregar o dinheiro da melhor forma. Enquanto ter uma mentalidade rica significa pensar no longo prazo, focando em simplificar a vida no momento presente, controlando alguns gastos e vivendo de forma mais equilibrada, para conseguir investir mais todos os meses, para que no futuro você consiga viver dos frutos desses investimentos. Ou seja, dos rendimentos.